Bom dia, boa tarde, galerinha dos oitavo anos A, B e C manhã e oitavo ano A tarde. É mais um vídeo, espero que todos assistam com muita calma, porque essa aula nós não vamos poder dar ao vivo por conta que dos conteúdos que temos que dar conta. E nós teremos nessa semana, mais uma vez, como sempre, a lição do projeto Aprova Brasil e estamos programados para essa parte dessa unidade aqui. Então, a unidade é ângulos e triângulos. Como nós teremos o projeto Aprova Brasil, que precisa de uma explanação assim ao vivo, é melhor que a gente grave esse vídeo, que é bem compreensiva, bem fácil a matéria, o conteúdo, e você vai fazer de boa as atividades, tá certo? Então, unidade 3, ângulos e triângulos, mas hoje nós vamos nos deter a parte dos ângulos, ok? Então, vamos lá. Esqueci de falar que essa unidade 3, ela está na página 64. E a parte onde nós iremos iniciar mesmo o estudo está na página 66, capítulo 1, ângulos. Ok? Então, pessoal, né? Aqui é a nossa o slogan, né? Escola Maria do Amparo Souza, nome da nossa escola. Esse vídeo é para os oitavo anos, mais outras turmas que queiram assistir. Fiquem à vontade. Não esqueça de curtir. Você que assistiu o vídeo, comente com o seu nome lá no vídeo para me ter o controle, tá certo? Essa é a oitava videoaula que eu estou gravando para os oitavo anos. Nosso tema hoje, ângulos, tá certo? Então vamos aos conceitos principais. Vídeo curto para não ser cansativo, que é muito fácil. Vamos primeiro à classificação das retas, tá certo? Prestem bastante atenção, pause o vídeo e depois nós teremos um momento do que a gente tem o nosso quadro, aquele momento do desafio, poderei tirar alguma questão daqui. Então fique atento. Segmento de reta, ó, tem começo e fim. Preste bem atenção. Segmento de reta, tá aqui, ó, tem começo e fim. Já a semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. Você precisa compreender esses conceitos, tá certo? E a reta nem tem começo e nem fim, tá certo? Observação, o vértice é a mesma coisa que ponto de origem da reta. O vértice é a mesma coisa que o ponto de origem, de onde se inicia, tá certo? Nesse caso aqui. Vamos continuar, né? Então, se estamos estudando sobre ângulos, nós precisamos definir ângulo. E o que é ângulo? O que vem a ser o ângulo? Os ângulos estão presentes em quase todos os objetos em nossa volta e na natureza. Veja a seguir alguns exemplos de como é fácil identificá-los. Porque muita gente, por que estudar ângulo? Para que isso serve? Vamos ver onde é que eles estão presentes na natureza, onde é que eles estão presentes nos objetos. Opa! Exemplos de ângulos. Observe. Veja o ângulo formado pelo bico e a asa dessa asa delta em vermelho. Observe aqui, né? Essa semirreta, com essa semirreta formando aí um ângulo. Depois a gente vai colocar um outro slide mostrando bem direitinho. Outro ângulo. Observe aí esse ângulo de cor vermelha, ó.
deste veleiro. Mais exemplos de ângulo. Repare o ângulo formado pela montanha e o Mar Vermelho. Ó, lá na montanha, ó, observe que tem um ângulo. Esses são exemplos, né, de onde nós encontramos ângulos em objetos e na natureza. E aqui, outros exemplos facilmente identificados pelas ruas da cidade em vermelho. Ó. Aqui, ó. Esse daqui é um ângulo. Lá naquele cantinho ali da passarela, ali do viaduto, outro ângulo. Aqui, depois você pode identificar em casa alguns ângulos, a gente pode, viu? Observar. Construindo ângulos. Definição geométrica de ângulo. Agora, ângulo é a reunião de duas semi-retas distintas que têm a mesma origem. Observe, ó, essa origem aqui, o ponto O, essa semi-reta aqui, OA, e essa semi-reta OB, ou seja, nasce do mesmo ponto. Formou-se um ângulo, viu? O ângulo é o encontro dessas duas semi-retas. Observando a figura, verificamos que a figura é formada pelas semi-retas OA e OB, que é aquele caso lá. O ponto O é a origem da semi-reta OA e também da origem OB. Assim, as semi-retas OA e OB formam um ângulo que chamamos de ângulo. O nome desse ângulo vai ser chamado AOB, ou seja, AOB é o nome do ângulo. E o ponto O é o vértice do ângulo, que é o cantinho aqui, tá certo? Agora vamos aos ângulos congruentes. Ó, ângulos congruentes são ângulos, né, são aqueles que possuem a mesma abertura. Ou seja, depois nós vamos estudar a definição de graus, que ele também é medido em graus e tudo. Aí você vai ver. Digamos que esse ângulo aqui medir 68 graus, aqui mediria 68, chamamos de ângulos congruentes, tem a mesma abertura, certo? Esse ângulo aqui é AOB e esse daqui é CED. Fique ligadinho, porque a nossa aula, o nosso quadro desafio, viu, vai estar referente a isso. Vai ser a primeira coisa na próxima aula, tá certo? Agora nós vamos ver a medida de ângulo, que eu acabei de falar. Vimos que os ângulos são formados por duas semi-retas de mesma origem e distintas, ou seja, nascem no mesmo ponto, mas elas são diferentes. Também vimos que ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma abertura. Quem assistiu o vídeo vai saber tudo isso daqui. Mas para termos certeza se os ângulos são congruentes ou não, precisamos medir essa abertura. Como é que nós medimos o ângulo? Vamos lá. Medidas de ângulo. Observe na figura ao lado que o ângulo AOB, se ligue, preste atenção, AOB, formado pelas semi-retas A e B, foi dividido em 4 partes. Agora aqui, ó, ele foi dividido em 4 partes. C, D e E. E o ângulo COD, preste bem atenção. Agora é o COD. Esse que está pintadinho de amarelo. O que tem ele? É uma das 4 partes do ângulo formado pelas semi-retas A e B. Observe aí, vamos prestar bastante atenção. Tá aqui ele, ó. Também. Portanto, podemos dizer que, nesse caso, todos os ângulos são iguais a AOB. E foi dividido, são congruentes ao mesmo ângulo COD. Ó, se ligue que esse sinalzinho aqui
parece o sinônimo de circunflexo, o símbolo de ângulo. Toda vez que você for denominar um ângulo, você vai colocar bem no meio, na letra central, esse símbolo. Assim, AOB mede 4 vezes COD, ou a medida de AOB 4 vezes, ok? E como se mede ângulos? Vamos ver. No exemplo dado COD, é a medida do ângulo AOB, pois, vamos voltar de novo. No exemplo dado COD, é a unidade de medida do ângulo AOB, pois tomamos como padrão de comparação. Mas para não haver confusão com cada um usando uma unidade de medida diferente, decidiu-se que a unidade de medida dos ângulos é o grau. Coloque isso na sua cabecinha. A unidade de medida de ângulos, ou seja, se mede em graus. Não esqueça isso. Destacar aqui para você não esquecer que a unidade padrão de medida para medir os ângulos é grau. Certo? Não esqueçam isso. Isso é muito, muito, muito importante para as aulas subsequentes. Vamos agora para o nosso próximo slide. Veja, a unidade de medida dos ângulos. O grau corresponde 1 de 180. 1 sobre 180 de um ângulo formado por duas semirretas A e B. Observe. 0, vai indo, vai indo, vai indo, 1 grau. Ele, quando chegar aqui, ele, vamos dizer que é a metade, né? 180. E uma circunferência completa, ou seja, um círculo, seria 360. Vamos agora aprender a medir ângulo. Para medir ângulo em graus, utilizamos um instrumento chamado transferidor. Ó. O nome desse instrumento aqui, ó. O nome desse instrumento aqui, que eu acredito que vocês sabem, é transferidor. Que todo aluno é bom ter em casa. Mande comprar se você não tem, porque você vai precisar para as aulas. Certo? Que tem divisões de 0 a 180. Ó. E tem uns transferidores também já completo, né, com uma circunferência 360, né, que é o círculo completo. Mas esse daqui é básico, dá muito bem para fazer, porque faz de 0 a 180 e depois poderá fazer o restante. Então, representaremos as medidas em graus com símbolo, esse símbolo aqui, ó, atentos. Por exemplo, 35, aí, ó, graus, ó, 35 graus, ok? Então, é muito fácil esse conceito. E agora, como usar? Para medir um ângulo dado, devemos posicionar o transferidor de forma que seu centro possa coincidir com a vértice do ângulo. Olhe, aqui está o X da questão. Ó, o centro com a vértice do ângulo. Observe, ó, preste bem atenção. Está aqui, tá aqui. Então, esse ângulo, ele vai medir, ó, começa aqui o centro, aqui, que é o ponto 0. Aí, ele vai medir 60 graus, tá certo? Que é, o ângulo é AOB, né? AOB. Compreendido?
Classificação dos ângulos, outra definição importante, viu? Primeira classificação, vou ver se depois vocês vão saber, pelo menos lá na nossa aula. É o ângulo nulo, viu? Esse ângulo nulo quer dizer que ele tem 0 graus. Vamos para a próxima. O ângulo também pode ser chamado de agudo. Quer dizer que é o quê? Esse ângulo MON quer dizer que ele é menor que 90 graus, ok? Menor que 90 graus, ou seja, o 90 vai estar aqui no centro. Olha, observe direitinho. Se essa semirreta estivesse aqui, ia estar mais ou menos assim. Pronto, agora está aqui. Nós temos agora um ângulo reto. Pronto. Ou você não esqueça, esse ângulo reto já está dizendo que é reto. Ó, ele mede 90 graus. Ele tem o formato de um L. Ok? Ângulo reto. E o outro ângulo classificamos como obtuso. Ele é maior que 90 graus, viu? E menor que 180. Ele vai, né, de 90, a partir de 90, alguma coisa, até, né, antes de 180. 179, vamos arredondar, né? E o ângulo que nós chamamos de nulo, ele é chamado um ângulo de meia volta, ele é classificado com o nome de ângulo raso, certo? Então, recapitulando, classificação dos ângulos, vamos lá, só para nós recapitular. Ângulo nulo, que é chamado de ângulo raso. Ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. Ângulo reto, que é um ângulo igual a 90 graus. Ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus. E um ângulo raso, que eu já falei, que é um nulo, né? Tá certo? E o ângulo de uma volta completo, ou seja, toda a circunferência é 360 graus, tá certo? Vamos ficar bem ligados. Aí aqui a construção de um ângulo com o transferidor, onde você vai desenhar um ângulo de 60 graus, você precisa de um transferidor e uma régua. Com a régua vamos traçar semirreta OA, tá aqui, OA, correspondente ao vértice O. Posicionamos o transferidor com o centro no vértice, ó, preste bem atenção, com o centro no vértice O do ângulo. Marcamos o ponto P, ok, marcamos o ponto P, que corresponde a 60 graus na escala gradual. Aí depois é muito fácil, é só construir. Relembrando, até agora compreendemos o conceito de ângulo, sua classificação e sua construção. Mas a gente precisa ver mais algumas definições importantes, mais alguns conceitos. Nós vamos colocar um outro slide para você bem rapidinho, tá certo? Pronto, como você pode ver no seu livro, nós temos definições de, por exemplo, nós já aprendemos essas definições aí, ó, dos ângulos, né? Agudo, reto, obtuso, ângulo raso, tudo isso coloquei lá no slide, tá certo? Tudo que eu estou dando está no seu livro, a partir da página 65.
Aí aqui, gente, eu vou colocar um outro ângulo, um outro slide para a gente ver essas outras definições, tá certo? Vamos ver aqui. Os ângulos complementares e suplementares, né? Pronto. Aqui já dei, lá no outro ângulo. Classificação de ângulos também já dei para vocês. Pronto. Vamos aos ângulos complementares e suplementares, que você pode observar que eles estão também por aqui, né? Alguma parte, ó, complementares, suplementares, está tudo no seu livro, tá certo? Tudo absolutamente no seu livro. Apenas eu estou trazendo o estudo em forma de slide, tá certo? Simplesmente isso. Vamos lá. Todos muito bem atentos. O nome já diz, complementar, que completa. São ângulos que somam 90. Ou seja, o ângulo, vamos ver aqui, vamos colocar aqui que é para vocês entenderem, né? Pronto, vamos lá. São ângulos que somam 90, né? Daqueles. Vamos prestar bastante atenção aqui. Olhe, aqueles que somam 90, o ângulo AOB e BOC, e DOE e OF são complementares. Aqui nós temos no slide, como você pode ver, ó, tá aqui o ângulo, certo? Vamos aproximar aqui. Tá aqui o ângulo. Estão aqui os ângulos. Observe, ó, ângulo. Preste bem atenção. AOB tá aqui, ó. AOB. Aí. BOC, se liga direitinho. BOC. Vou fazer aqui que é para você compreender melhor ainda, viu? Ó. O. Aí vem pro B. Meio torto, mas foi, mas eu vou desmanchar que tá muito feio. Vamos lá. AOB. Aí BOC. Daqui é uma demonstraçãozinha, mas já está escrito aí, vocês dá para vocês perceberem, tá certo? Olha, somando 55 com mais 35 dá igual a 90. Ou seja, a gente diz que esses ângulos são chamados de ângulos complementares, tá certo? Então, memorize, ângulos complementares são aqueles que somam 90 graus. Ó, complemento de um ângulo, ó, ângulo que complementa, que soma assim A ou B, é o complemento de BOC e vice-versa. Ou seja, esses ângulos são chamados de ângulos complementares. Está aqui 70 mais 20, 90. Então, somando dá 90, então são ângulos complementares. Um complementa o outro. E o suplementar são ângulos que juntos soma 180, tá certo? Observe 66 mais 144, 180. Ok? Então, o suplemento de um ângulo é isso daí. Ângulo que suplementa a soma. Assim, A ou B e o suplemento B ou C e vice-versa. Pronto. Acredito que essa parte aí ficou, vamos dizer que bem, né, explicada, né? Pronto. Depois nós vamos estudar os triângulos. Aqui
era para vocês terem mais ou menos essa noção, tá certo? Pronto, se você for ver no seu livro, você vai estudar bissetriz de um ângulo também, os ângulos complementares, que já viu, suplementar, acabei de explicar, oposto pelos vértices, né, os ângulos, e nós vamos explicar isso em outro slide aqui rapidinho. Observe, bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide o ângulo em dois outros ângulos congruentes. Observe, o que é isso? A palavra congruente quer dizer igual, de mesmo valor, de mesma abertura, com o mesmo tamanho. Se um tem 60 graus, o outro terá 60. Só um exemplo, tá bom? Então, preste atenção. O ângulo AOB, AOB, está dividido ao meio, ou seja, bi de 2, né? Essa bissetriz, né? Bi de 2, né? Vamos dizer que esse ângulo, novo ângulo, que é o C, tá aqui, está formando essa bissetriz, tá certo? Observação, é comum assinalar os ângulos congruentes com igual número né? Deixa eu me ver aqui. Ao trocar. Tá aqui, ó. Estamos aqui, ó. Assinalado com esse símbolo aqui. Pronto. Com igual número de traços, que é porque aqui não deu para me ler direitinho, viu? 3, tá certo? Agora, nós vamos ver as retas, os ângulos que a gente ainda falta, né? Complementares, suplementares, já estudamos. Os adjacentes, dois ângulos são adjacentes quando tem o mesmo vértice e um lado comum, compreendido entre os não comuns. Observe aqui. Esse daqui tem 115 graus, o ângulo COD, mas ele está comum, né, a esse lado aqui. E observe que são adjacentes quando tem o mesmo vértice e um lado comum compreendido entre os não comuns. Tá aqui, você pode observar, AOB, AOB, lado comum, o OB, né, o mesmo lado. E aqui você pode dar uma lidinha. Eu estou aqui apressado um pouquinho por conta do nosso tempo, que eu não gosto do vídeo, passa de 30 minutos. Pronto. E os ângulos opostos pelos vértices? Dois ângulos são opostos pelo vértice quando o lado de um deles são as semirretas opostas ao lado do outro. Pronto, é muito fácil, né? AOC, preste bem atenção. AOC, esse ângulo. E BOD. Pronto, esses ângulos aí são denominados opostos pelo vértice. Teorema, dois ângulos são opostos pelo vértice e são congruentes. Na figura acima, tendo A é igual a B, né, que C é igual a D. Aqui são alguns modelos de exercícios, né, que você não vai precisar fazer, porque você tem a atividade do livro. Pronto, pessoal. E acho que vocês compreenderam. E para finalizar a agenda, você vai fazer as questões da página 69, fazer as questões de 1 até a 8, viu? Ou seja, na página 69 nós temos 12 questões, mas eu estou passando só a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Gente, se você gostou do vídeo, comente, mas deixe o seu comentário para a questão de acompanhamento com o seu nome e o ano. Um grande abraço para você. Se não é inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.